Queridos irmãos, quantos encontraram o texto bíblico de Colossenses capítulo 1, versículo de número 13? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quantos podem dizer amém? Nós estamos falando sobre a nossa salvação, e esse texto nos diz que foi Ele, o Senhor Jesus, que nos tirou, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nós cantamos hoje, nesta noite, que Ele é trino, que Ele é triuno. Deus é triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma maneira, nós, como humanos que somos, nós fomos criados por Deus também em 3 dimensões, Johnny. Corpo, alma e espírito. O corpo é fácil de nós entendermos. É essa massa muscular. Alguns um pouquinho mais cheinhos do que outros, né? E a Bíblia diz que este corpo é o templo do Espírito Santo, né? Alguns templos são um pouquinho maiores, o Espírito Santo tem mais liberdade para habitar, não é verdade? Alguns são assim mais, né, estilo o Tico, assim, né? Que é mais elegante, como é que se diz? Esbelto, não? O que mais? Não é esquelético, não ia falar. Hã? Elegante, bonito, né? Esse negócio de bonito não dá certo, porque já falei para os obreiros ontem. Eu cheguei num obreiro e disse assim: irmão, mas você está bonito. Ele disse: não, pastor, bonito está o senhor. Aí eu fiquei todo feliz, né? Ele disse: eu estou lindo. Aí eu falei: pronto. Agora eu já, quando encontro o irmão, eu não digo que ele está bonito, eu digo: você está elegante. Porque se eu disser que ele está bonito, daí ele vai usar essa mesma tática, né? E aí eu falei ontem na reunião dos obreiros, e daí um obreiro já veio hoje me falar, Jonatas, diz assim: pastor, me vinguei. Aquele irmão que falou para o senhor aquilo, ele veio falar comigo, falou que eu estava bonito, porque eu estava de terno, estava bonito. Eu falei assim: não, bonito está você, eu estou lindo. Aí descontou, né? Mas a verdade é que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é fácil de identificar. É essa massa de carne e osso que nos movimentamos e nos fazemos conhecidos das pessoas. É a maneira como as pessoas nos identificam. É este corpo que o Senhor nos deu. E a Bíblia diz que este corpo é o templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quantos templos nós temos aqui? Pode levantar a mão e dizer amém? Você é templo do Espírito Santo. Mas também nós somos formados por uma segunda situação também, ou podemos dizer, por uma segunda forma, que é a nossa alma.
A alma é o nosso ser interior, aonde nos movimentamos, ali está o centro das nossas emoções, ali está o centro da nossa vontade, ali está, irmãos, a nossa mente, o nosso intelecto, como nós, de uma maneira lógica, pensamos. E nós temos o espírito, nossa parte espiritual. O espírito do homem, da mulher, é aquele espírito que nós temos contato com Deus. É aquele espírito pelo qual o Espírito de Deus testifica com o nosso que nós somos filhos de Deus. Agora, a grande situação é que quando o homem pecou no jardim do Éden, este espírito do homem, irmão Laurindo, morreu. Porque qual era a palavra que Deus tinha entregue para o homem e para a mulher? Deus disse, olha, não comam da árvore, desta árvore. Né? Qual era a árvore? Qual era a árvore? Qual era o fruto? Do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, vocês podem comer de todas as outras árvores, de todos os outros frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nele vocês não vão tocar. Porque o dia que vocês tocarem neste fruto, que vocês comerem deste fruto, o que Deus disse, vocês morrereis, ou vocês morrerão, você vai morrer. E aí qual foi a tentação que houve? Qual foi? Satanás chegou para a mulher e deu origem no Éden ao primeiro pecado do homem, o pecado original. E para mim que o pecado original, o primeiro pecado do homem, foi o pecado da incredulidade. Sabe por que eu digo, irmãos? Porque veja bem, Deus disse, se você comer, você vai morrer. Mas Satanás chega, irmão Walter, e diz para a mulher, certamente não morrereis. É o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3. Satanás disse, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão ser como Ele, conhecendo o bem e o mal. Olha só, até tinha algum sentido o que Satanás estava falando, na segunda parte. Mas a primeira parte era uma parte que colocava em dúvida, presbítero Luiz Cláudio. Colocava em dúvida o que Deus falou. O que Deus falou? Que se ele comesse do fruto, ele morreria. E Satanás disse, certamente não morrereis. Satanás colocou em dúvida aquilo que Deus tinha falado. E a mulher aceitou aquela palavra de Satanás e comeu. E deu início através do pecado da incredulidade. Colocar em dúvida o que Deus está dizendo. Irmãos, este é um pecado contra o caráter de Deus. Porque se o irmão Fabiano Lacerda, ele chega para mim e diz, pastor, estou viajando quarta-feira, ou a minha mudança está saindo quarta-feira para Cascavel, e eu não acredito nele. Não, você está mentindo para mim, eu não acredito, senhor, não pode ser, isso não estou acreditando. Eu estou dizendo que ele é mentiroso, né? Eu estou pecando, e eu estou colocando em dúvida o caráter dele. Se o irmão Cristiano Colasso chega para mim e diz, pastor, tal hora eu estou na sua casa, e de repente eu digo, não, irmão Colasso não vai estar nesse horário lá. Eu estou fazendo o quê? Eu estou desacreditando da sua personalidade, do seu caráter, da sua palavra. Quando nós desacreditamos
aquilo que Deus está falando a nosso respeito, nós estamos colocando em dúvida o caráter de Deus. Nós estamos pecando contra o caráter de Deus. Por isso que o pecado da incredulidade parece algo tão pequeno, mas é algo muito sério. Porque este pecado da incredulidade foi um dos pecados que o povo que habitava na cidade de Jesus cometeu. E diz que ele esteve ali e ele não pôde fazer ali muitos milagres, presbítero Eliseu. Por quê? Por causa da incredulidade. Porque aqueles homens não acreditaram que aquele homem, Jesus, era o enviado de Deus. Eles acreditaram que aquele homem era um simples homem. Sabe por quê? Porque eles diziam assim: mas esse Jesus aí não é o filho do carpinteiro, do José, da Maria? Não estão aqui os seus irmãos, as suas irmãs conosco? Quem sabe alguns até diziam: eu tenho uma mesa lá em casa que foi ele que fez. Eu tenho uma cadeira lá em casa que foi ele que fez. Não é possível que esteja acontecendo alguma coisa sobrenatural com esse homem. E a Bíblia diz que por causa da incredulidade deles, Jesus não fez muitos milagres naquele lugar. Irmão, se existe um pecado que está assolando o povo de Deus nos últimos dias, se chama o pecado da incredulidade. Porque Deus está falando algo a respeito da sua vida e você não está acreditando no que Deus está falando. Mas hoje, tome posse das promessas de Deus e diga: eu creio naquilo que Deus está dizendo a meu respeito. E se Deus me diz que eu vou prosperar, se Deus me diz que eu vou avançar, se Deus me diz que eu vou crescer este ano, se Deus me diz que eu vou melhorar, se Deus me diz que eu vou ganhar almas este ano, eu vou ganhar, porque eu creio naquilo que Deus está trazendo de revelação ao meu coração. Deste lado, a incredulidade, irmãos. A incredulidade faz o mover de Deus parar. A incredulidade faz o mover de Deus parar e estancar na sua vida. Mas a fé, a confiança, o acreditar, libera uma chave espiritual, que não tem porta que não se abra para você, porque você está de posse de uma chave espiritual, e você vai abrir com esta chave espiritual qualquer porta que se levante na sua frente, porque a fé é aquela que remove montanhas. Se você crê, diga amém. A chave espiritual é a fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. Hebreus 11, né? 11. Fala sobre a fé. E como é importante a fé, irmãos. Você não vai receber nada de Deus se você não tiver fé. Você não vai receber nada do que Deus tem preparado e prometido para a sua vida se você não tiver fé. Então, nesta noite, o Espírito Santo está aqui, clamando dentro do meu coração, irmão Leal. Viu, irmão Leal? Deus está falando com você. Está dizendo que tem muitas coisas que Ele quer fazer na tua vida. E Ele quer que você use essa chave espiritual, chamada fé, para você tomar posse de todas as promessas que Deus fez para você. Porque às vezes a gente se sente incapaz. Às vezes a gente vê as impossibilidades. E às vezes a gente fecha as portas para nós mesmos. Porque nós não agimos com fé. Existe incredulidade no nosso coração. E quando a incredulidade vem no meu coração, no seu coração, irmão Agostinho, seca a unção, seca o derramar de Deus sobre as nossas vidas, fecha a porta para a gente receber o que Deus tem para a vida da gente. Mas quando você abre o coração e diga: eu creio, eu tomo posse pela fé, eu alcanço pela fé, é como que uma chave espiritual que abre, e essa porta abre e há uma dimensão toda nova para você. Você recebe isso, meu irmão? Pode dizer amém? É como aquele irmão, né? Eu estava falando para os obreiros ontem, já falei aqui, e o irmão estava de noite dirigindo seu carro e de repente acabou o combustível. E ele estava sozinho, de noite, num lugar deserto, sem nada. E aí, presbítero Eliseu, ele lembrou
ele lembrou, não, puxa vida, eu já ouvi tanto testemunho de gente que ora e de repente o combustível, né? O carro anda sem combustível mesmo, né? O carro anda sem combustível mesmo, né, Wesley? Eu me lembro quando nós fomos para o Paraguai, eu e uma equipe de irmãos, e nós fomos com a Zafira do irmão Samuel, do diácono Samuel. E aí nós fizemos um trajeto longo, de quase 700 quilômetros, de Assunção até Pedro Juan Cavalheiro, né? O senhor não estava nessa viagem? Estava, o evangelista João Amaral estava nessa viagem. E era um trajeto numa rodovia nova, então quase não tinha posto de combustível naquele trajeto. E como a Zafira, ela consome bastante, e de repente o irmão foi chegando, assim, um momento, ele não falou nada para nós, para não nos preocupar, né? Ele deixou para a última hora. Ele deixou para a última hora. Aí quando chegou assim numa descida assim, ele diz, olha, irmão, não queria falar nada antes, mas já faz uns 5 quilômetros que nós estamos andando sem combustível. Acabou o combustível lá 5 quilômetros atrás, eu estava soltando, embalando, aproveitando, dando uma balançada no tanque para ver se ele ia, mas agora acabou mesmo, não tem jeito, né? Foi assim ou não foi, irmão Amaral? E daí eu disse, meu Deus do céu, e nós aqui nesse Paraguai, nesse deserto, era uma rodovia que passava pouco carro, eu não sei, era de manhã, né? E aí nós ficamos assim um pouco aflitos, mas ao mesmo tempo confiando no Senhor. E a gente disse, Samuel, disse, Deus proverá. Deus proverá. E ele soltou o carro. Quando terminou aquela descida e foi para dar uma embaladinha assim, numa subidinha, para de repente a gente estacionar, parar o carro para ver o que a gente ia fazer, quando a gente olha assim, umas vendazinhas, umas banquinhas assim, e lá estava escrito assim, vende-se combustível. E aí a gente viu um botecozinho, um armazém, e estava cheio de galãozinho assim de combustível. E daí eu pensei, olha aí a provisão de Deus. Com certeza alguns já tinham terminado o combustível ali já. E aí o carro chegou justo naquela vendinha. E nós compramos o combustível e passamos e colocamos o combustível. Mas irmão, às vezes se a tua fé não alcança, você não vai receber nada de Deus, né? Irmão João Batista. O irmãozinho estava passando por uma situação assim, estava num lugar deserto, tinha acabado o combustível, o carro parou. Ele disse, meu Deus, eu já ouvi o testemunho lá do pastor Anderson, do Samuel, do Wesley, né? E já aconteceu isso, Gabriela, já aconteceu isso com vários irmãos, e agora eu estou aqui, meu Deus, me ajuda. E de repente, quando ele dá aquele sinalzinho na ignição, irmão Wesley, dá aquele sinalzinho na ignição, o tanque, lá o marcador, que geralmente tem um ponteiro, né? Alguns são digitais, mas o ponteiro estava lá embaixo. Aí de repente ele olhou, o ponteiro começou a subir do nada. Começou a subir do nada, ele disse, meu Deus do céu, o milagre está acontecendo. E aí ele bateu na partida, o carro funcionou, e ele emocionado disse, meu Deus, eu não acredito. Aí quando ele disse, não acredito, irmão, na tua vida espiritual, acontece a mesma coisa. Quando você não acredita, quando você não crê, ainda que o milagre esteja acontecendo, vai fechar e vai secar, porque a incredulidade fecha para o mover de Deus. Mas quando você abre o teu coração e você diz, eu creio, ainda que não esteja vendo, eu creio, ainda que nada aparentemente esteja acontecendo, eu creio, ainda que tudo seja contrário, Deus começa a levantar do céu e derramar um milagre sobre a sua vida. O fluir de Deus vem quando a fé é expressa. A fé é o antídoto de Deus para combater o veneno que foi introduzido pela serpente no Éden, o veneno da incredulidade. Quem sabe o veneno da incredulidade picou você. Quem sabe você está aqui nesta noite, mas você está desacreditado. Você perdeu a sua fé. Você está incrédulo.
Você não acredita em nada. Você não acredita nem mais em profecia. Você não acredita mais em nada. Você está tão lógico, tão seco, tão vazio, tão frustrado. Você está incrédulo com respeito a tudo. Você foi picado pelo veneno da serpente, chamado veneno da incredulidade. Mas nesta noite, o Senhor traz para a sua vida, através do seu Espírito Santo, o antídoto chamado fé e confiança. E se você recebe esse antídoto hoje, você vai sair daqui curado, liberto, em nome do Senhor Jesus. E a fé que você tem vai ser tamanha que você vai conquistar tudo para a honra e para a glória do Senhor. Não vai haver coração duro, não vai haver impossibilidade, não vai haver dificuldade, porque o Senhor vai abrir o seu bom depósito e vai derramar sobre a sua vida se você crer. Ao que crê, tudo é possível. Ao que crê, tudo é possível. Eu creio que neste ano de 2012 será o derramar de Deus, da graça de Deus neste lugar. O Espírito Santo de Deus fará grandes obras no nosso meio. E se eu tiver mais uma meia dúzia que crê comigo, nós vamos fazer uma revolução aqui. Quantos creem? Pode dizer amém. Eu tenho mais do que meia dúzia. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, porque o Senhor está interessado em trazer um grande mover para a sua igreja. Mas Ele precisa de um homem, de uma mulher que decida crer, que decida acreditar, que decida duvidar das suas dúvidas e crer naquilo que Deus está falando. Feche os teus ouvidos para o que o diabo está falando. Feche os teus ouvidos para aquilo que as pessoas estão falando a teu respeito. Feche os teus ouvidos para que aquilo que a sociedade está falando a seu respeito não entre. Mas abra bem os teus ouvidos espirituais, para que toda palavra que procede de Deus venha ao teu coração, se instaure em sua vida e produza em você uma grande revolução espiritual. Receba pela fé esta palavra, receba esta chave espiritual, porque Deus fará grandes coisas através da sua vida. Você crê assim, meu irmão? Pode dizer amém?